você está, por favor, feche seus olhos e vamos orar. Senhor amado, te louvo, te exalto, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te peço, Senhor, que Tu possas falar conosco. Usa-me como ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem a cada coração e cada pessoa que ouça, Senhor, essa mensagem possa colocar em prática para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse mês de março, Sim, gostaria de agradecer a cada um que esteve ontem participando da feijoada, aqueles que estiveram fazendo a feijoada, vendendo a feijoada, os que estiveram aqui ajudando, os que fizeram o delivery, que Deus abençoe grandemente a cada um, grandemente, que Deus abençoe muito. Graças a Deus foi uma benção a feijoada, foi um sucesso, e vamos ter outras mais deliciosas, se Deus quiser. Amém? Estamos, esse mês de março, falando sobre um tema que é família. Mês de março vou estar falando sobre família. E hoje vou estar falando sobre a pessoa que é a base da família, quem sustenta a família, que é o cabeça da família também, que é a figura do Pai. Interessante que Jesus, na verdade, tem muitas religiões aí que procuram o nome de Deus. E tem religiões que falam, não, o nome de Deus é assim e tal, é Yahvé, é Elohim, é Jeová, é o tetragrama, e nem pode se pronunciar o nome de Deus. E tem um monte de gente que fala um monte de coisa. Mas quando perguntaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Como que Jesus começou a oração se referindo a Deus? Pai nosso que está nos céus. Jesus, todas as vezes que ele se referia a Deus, o nome que ele pronunciava era Pai. Deus é o nosso Pai. É isso que Jesus veio ensinar, mostrar a figura paterna, família de Deus, a família da igreja, e o Pai é o nosso Deus. E quando eu falo a palavra Pai, o que vem na sua mente, rapidamente? Protetor, amoroso, carinhoso, que brincava contigo, ou a figura de pai é aquela pessoa violenta, que batia, que brigava, aquela pessoa que era melhor não ter na casa? Qual a figura de pai? Ou você nem teve pai, nem lembra do seu pai, nem nunca te assumiu, nem nunca você fala pai, sei lá o que é pai, pastor, eu nunca tive pai. Qual a figura de pai? Mas na verdade, Deus, ele vem mostrar o verdadeiro pai, como deve ser um pai, na verdade. Muitos aqui, infelizmente, nem tiveram pai, outros, o pai que teve é melhor não ter. Pai abusivo, teve pai que abusa, alguns abusa até sexualmente dos filhos. Terrível, é horrível. E a verdade é que cada vez a sociedade mostra a figura de pai cada vez pior. Até nos desenhos animados. Vamos lá. Fred Flintstone. Ele era muito inteligente ou era burro? Burro. Os Jacksons. Lembra dos Jacksons? Como é que era o pai? Um burro. O Simpsons. Como é que era o pai? Um burro. Família Dinossauro. Como é que era o pai? Se você parar para ver todos os desenhos animados, se tem uma família, o pai era o burro. Peppa Pig. São todos os desenhos animados. Já desde criança estão doutrinando nossas crianças, transformando a figura de pai. Na verdade, eles não estão destruindo a família, eles estão como é que eles chamam? Esqueci o nome. Desconstruindo. Estão desconstruindo a família. Não estamos destruindo, estamos desconstruindo. Então você pega, vou desconstruir essa igreja, vou pegar o teto, o telhado, vou botar aqui no chão. Está destruindo? Não, estou destruindo não, estou desconstruindo. Aí vai pegar as paredes, vou colocar do outro lado do chão. Só destruir. Não, destruir não, só desconstruir. É a mesma coisa. Está destruindo a família, destruindo a imagem paterna do pai. Até nos filmes, deixado aquele Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, tantos filmes. Eu estava preparando essa palavra, lembrei de um monte de filme. A figura paterna totalmente destruída. Do que você imagina Deus como pai,
e o pai que eles estão mostrando hoje. E muitos filhos são criados com essa cabeça, que pai é assim, e pai não é assim. De novo, eu não sei qual imagem que você tem de pai, se é uma imagem boa ou uma imagem ruim, mas na verdade Deus, ele é o nosso pai, um pai de verdade, um pai bom, um pai que protege, um pai que cuida, um pai que tá abençoando. Esse é o nosso Pai Celestial. Com isso, eu não quero de forma alguma desprezar o lindo, fantástico trabalho que muitas mulheres têm feito na sua casa, de papel de mãe e pai, que não deveria ser. Muitas mulheres estão assumindo um papel que não é delas, é do homem. E acabam se sobrecarregando, fazendo um trabalho fantástico, mas esse peso não é para estar nos ombros da mulher. Esse peso é para estar nos ombros do homem. E infelizmente muitos homens hoje em dia são irresponsáveis. Se puder grifar essa palavra aí. Muitos homens hoje em dia são irresponsáveis, porque deixa a responsabilidade dele nas costas da mulher. Você que sabe. Eu já botei comida na casa, agora é contigo, a casa é contigo. Não, os filhos é contigo, isso, daí quero nem saber nada, a criação de filho é contigo, cuidar da casa é contigo, e você também tem que trabalhar para ajudar na casa, porque sozinho não está dando não, e bota um peso excessivo nas costas das mulheres, que não deveria ser, porque o homem, Deus fez o homem para ser o pai, ser o sustentador, ser o alicerce, ser a base da casa e da família. Essa é a figura de pai. Interessante que os elefantes, eles são muito parecidos no relacionamento e nas emoções e tudo. O elefante é muito parecido ao ser humano. E no norte da África, tinha um local lá que eles queriam trazer mais elefantes, queriam repopular aquela área ali com mais elefantes. E aí eles pegaram de outra área que tinha vários elefantes e levaram elefantes jovens, machos e fêmeas, para aquele lugar. Pouco tempo depois, começaram a achar rinocerontes mortos. Pensaram que eram os caçadores, mas colocaram câmeras e viram que eram os elefantes machos, jovens, que estavam matando os rinocerontes. E ficaram intrigados com isso. Mas lá onde eles estavam, nenhum rinoceronte morria. O elefante e o rinoceronte nunca brigaram. Por que agora esses jovens elefantes estão matando os rinocerontes? E aí tiveram a ideia. Vamos pegar elefantes velhos, machos, e colocar lá junto com os elefantes novos. Sabe o que aconteceu? Semana seguinte, paz na floresta. Porque a figura paterna, quando não tem a figura paterna, o que acontece é a violência entre os jovens machos. E é o que acontece hoje. Deixa eu te dar uma estatística. Da população carcerária no mundo, sabe quantos por cento estão presos, que são homens e mulheres? De todos os carcerados, 96% são homens, apenas 4% são mulheres. De todos os presos no mundo, apenas 4% são mulheres. Os outros 96% são homens. Desses 96% homens presos, sabem quantos deles cresceram sem um pai em casa ou com um pai que não era pai de verdade? 92%. O problema da violência, o problema da delinquência, o problema de tudo, sabe qual é a causa? Falta de pai. Falta de pai. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos em uma sociedade em que está faltando pai de verdade. Desde criancinha, eles vêm desconstruindo aí a figura paterna, e quando cresce, os pais, infelizmente, irresponsáveis, ou largam a mulher para lá, ela tem que cuidar sozinha da casa, ou ele vai ter uma outra família, ou ele é um bêbado, ou ele é um espancador, ou ele é uma pessoa que é melhor nem tivesse dentro de casa. Infelizmente, é o que nós vemos na nossa sociedade. O problema na sociedade é falta de pai. Deus é pai, é falta de Deus e a falta de pai terrestre, pai de verdade. Interessante que
O que um pai faz na vida do filho e da filha? Primeiramente, a figura paterna é aquela que traz segurança na casa. O menino, ele, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai é Superman, meu pai é fortão, meu pai é grandão. Eu quero crescer igual ao meu pai. E ele vê aquela segurança do pai. Meu pai. Meu pai. A menina vê a segurança do pai e ela se sente protegida. Ela se sente bem, ela se sente amada, ela se sente proteção. O pai é aquele que coloca os filhos para frente. Interessante que está a criança brincando e tal, sei que a criança cai, ralou o joelho. O que o pai fala? Foi nada não, vai lá, vai brincar. Não é assim que o pai faz? A mãe, meu Deus, deixa eu ver, que eu sei que dá. O pai, não, nada não, está sangrando não, vai lá, vai brincar. Essa é a figura paterna, o pai é aquele que bota para frente, que você toma seus tombos na vida, mas levanta sozinho, vai lá, você consegue. O pai é aquele que dá o apoio emocional na família, a estabilidade emocional vem do pai. Porque é interessante que a mulher, ela ensina falando. Mulher fala, ensina falando. Às vezes eu vejo a Adriana ensinando a Rachel, até dá vontade de até sair de perto, que fala. Eu fico cansado de tanto ouvir. Pai ensina fazendo. Pega aqui, ajuda aqui. Vai, pega. Nesse não, rapaz, é assim, vai lá, cara. Não é assim que o pai faz? Pai às vezes nem fala. Pega. Pai às vezes nem fala, mas não precisa falar. Pai, ele ensina fazendo, junto, agindo. Mulher ensina falando. Homem, às vezes nem fala. Bora, rapaz, bora, vai. Não. Não é assim que o pai faz? Nem precisa ficar falando, né? É necessária a figura paterna. E hoje em dia, infelizmente, por causa do feminismo, por causa do LGBT, por causa dessa porcaria toda aí que hoje em dia tem, eles estão tirando a figura paterna das famílias, falando que 2 mulheres podem ser casadas e criar um filho, sem a figura paterna. E está errado. Muitos pais estão deixando de ser homens para ser outra coisa e deixam a figura paterna. Por quê? Porque o pai, ele dá exemplo na casa. O exemplo bom, os filhos querem seguir. Quando o filho vê o pai trabalhador, um pai esforçado, um pai que ama a família, um pai que sustenta a família, eu quero ser igual ao meu pai. E quando fala para o menino, rapaz, você é igual ao seu pai, né? Eu sou igual ao papai. Agora, quando o pai é ruim, ele não quer ser igual ao pai. Ele vai procurar uma outra figura para ser o seu pai, porque o pai dele não é uma boa figura. E saibam vocês, mais de 90% dos traficantes não tiveram pai em casa. Repetir, mais de 90% dos traficantes não foram criados com pai. Então eles procuraram uma figura paterna, que resultado era um traficante, e eles se tornaram traficantes também. E isso daí é um estudo que existe, que passa de traficante para traficante, como se fosse de pai para filho, porque falta de pai em casa. A menina, quando vê um pai, um bom pai, ela se espelha nele e fala, eu quero que o meu marido seja igual ao meu pai. Ela fala, eu quero que o meu marido seja igual ao meu pai, porque meu pai é amoroso, meu pai é cuidadoso, meu pai dá carinho para minha mãe, meu pai é assim, eu quero um marido igual ao meu pai. É um exemplo para ela. Agora, quando não tem um bom pai em casa, ela não quer uma figura paterna. Não quero nem casar. Não quero ter. Eu quero ter filho, mas não quero ter marido, não. Como muitas mulheres hoje em dia. Por quê? Porque tiveram uma imagem de pai ruim. Elas querem ter filhos para ter família, mas não querem ter marido. Não quero casar, não. Eu quero só ter filho e não quero marido. Por quê? Por causa de pai, falta de pai de verdade em casa. A crise que nós vivemos na sociedade hoje é falta de pai. Pai de verdade, pai amoroso, pai homem, pai honesto, pai que cumpre sua palavra, pai que protege, pai que está junto. A importância do pai na família é algo incrível. E não importa como foi o seu pai, o importante é que pai que você é para os seus filhos. Interessante que eu posso falar de propriedade isso, porque o pai do meu pai não foi uma boa pessoa. O pai do meu pai foi um bêbado,
O pai do meu pai era um espancador, era um cara que tinha outras mulheres. O pai do meu pai era tão gente boa, mas tão gente boa, que 3 dias antes do meu pai completar 9 anos de idade, a minha avó faleceu, e o meu avô, como era super gente boa, pegou meu pai, 9 anos, a irmã dele de 5 aninhos, levou eles para ser criado na favela, na casa dos parentes, e ele saiu de casa para ter outra família. Gente boa, né? Meu pai conta e lembra que quando ainda a mãe dele estava viva, o pai dele estava em casa ainda, ele bêbado, brigando com a esposa, estava chovendo o dia, ele pegou um guarda-chuva, tacou na cabeça da esposa, quebrou o pau do guarda-chuva na cabeça da mulher. Vê que gente boa que ele era, né? Pois é. Meu pai vendo isso, foi criado isso, e depois de 9 anos foi criado sem pai na rua. Com 19 anos, meu pai vai e aceita Jesus e conhece o Pai Celestial. E passa a ter imagem verdadeira do que é um pai de verdade. Meu pai, alguns aqui conhecem, ele estava aqui, fantástico meu pai, amo meu pai, gente boa demais. Ontem eu estava falando com ele no telefone, meu pai é ótimo, mas a figura que ele teve de pai não foi a figura nada boa. A figura que ele pegou de pai foi o Pai Celestial. E o meu pai, graças a Deus, acabou sendo um ótimo pai, e eu faço o melhor possível para ser o melhor pai que eu posso, com o que eu aprendi do meu pai. Não importa que pai que você teve, o importante se foi um pai bom ou um pai ruim, o importante é como você vai ser o pai para os seus filhos. Que pai você vai ser para os seus filhos? Quando os seus filhos estiverem da minha idade, e olhar para você que vai estar velhinho, como eles vão te tratar? Eles vão te tratar correspondente ao que você tratou eles, como você foi para eles. Eu lembro muito bem do meu pai, eu era criança, e meu pai brincando conosco no chão, brincando de Playmobil. Eu lembro criança, meu pai brincando com a gente de futebol. Eu lembro quantas e quantas vezes ajudando meu pai a lavar o carro. E quantas outras coisas eu lembro fazendo junto com meu pai. Porque o pai ensina através do exemplo, andando junto. Ele vai ensinando e vai mostrando como é a vida, como ser. Quantas e quantas vezes eu lembro meu pai, na Argentina sendo missionário, não dava para pagar pedreiro, meu pai aprendeu a ser pedreiro. E no outro dia eu cheguei em casa, estava no trabalho, aí cheguei em casa, estava com cheiro, cheguei em casa, Rachel, eu gosto quando você está com cheiro de construção. E me fez lembrar, meu pai todo suado com cheiro de cimento. Me fez lembrar assim, olha só. Ela falou, eu lembrei do meu pai. Na Argentina lá, aprendendo a ser pedreiro porque tinha que fazer. E pronto, eu lembro muito bem do meu pai lá, fazendo um monte de coisa que ele fez porque precisava fazer e me deu exemplo. Até hoje eu trabalho, exemplo do meu pai. De novo, não importa como tenha sido teu pai, que pai que você vai ser para os seus filhos? Mulheres, deixa o homem ser homem. Homem é diferente. Homem lida diferente. Homem trata diferente. Homem é homem. E muitas mulheres hoje em dia estão querendo que os homens sejam mais delicados. Homem é homem. Homem é bruto. Mas é nessa brutalidade masculina que ensina os filhos a ser homem de verdade, que ensina a menina a saber o que é um homem. Agora, nessa brutalidade masculina, por favor, homens, saibam canalizar essa brutalidade. Eu falei hoje de manhã, por estatística, você sabe qual o trabalho que deixa o homem mais... quando ele acaba? Na construção. Sabe qual é o trabalho de construção que deixa o homem mais tranquilo? Não é eletricidade, não é encanamento, não é pintura, não é frame. Você sabe qual é? Demolição. Por estatística. Demolição. Quando o cara chega lá e pá, e tá, aí chega em casa, adrenalina lá em cima. Mulher, pega o martelo, tá. Não é assim não, amor, é assim, ó, buf, né? É assim. É porque Deus criou o homem assim. Essa brutalidade masculina para ser canalizada no trabalho, na lavoura, na força.
O homem foi criado para ser assim. E ele ensina seus filhos assim, só que em casa ele tem que ser amoroso, tem que ser cuidadoso. Mas, não mexe com a minha família não. E os filhos sabem disso, a esposa sabe disso. Que seja lá o que aconteça, meu pai vai proteger. Agora tem homem hoje em dia que, pelo amor de Deus, ouve um barulho, amor, vai ver quem foi. Aí não, né? Aí não. E tem muitas mulheres que querem assumir o papel do marido em casa, do pai, do cabeça da casa, e ela acaba tirando a autoridade do marido. O marido fala uma coisa, ela desfala. O marido quer fazer alguma coisa, ela fala que não. O marido fala que sim, ela fala que não. Lá em casa nós temos um trato. Se eu falo que sim, ela fala que sim. Se eu falo que não, ela fala que não, e vice-versa. Nós temos um trato para um não desfalar o que o outro falou, porque acaba tirando a autoridade um do outro. E os filhos acabam assim, peraí, quem manda aqui em casa? Como é que é a história? Quem é um cabeça aqui? Como é que é isso? Agora tem muitos homens que, pelo contrário, muitos homens que deixam a responsabilidade para a vida da mulher. A criança pergunta, papai, não sei não, tua mãe que sabe. Não sei não, pergunta tua mãe. Não sei não. Tem homens que tiram totalmente sua responsabilidade da casa. São homens irresponsáveis, que não são cabeça da casa. Homens, você tem que ser o pai. Quando você tem algum problema, você pergunta a quem? Ai meu Deus, ele é o pai. Você tem certeza que ele está te ouvindo, que ele vai te atender, que ele é capaz, ele é todo poderoso para fazer o que você pedir, porque é figura de pai. Agora já pensou, ai meu Deus, por favor me ajuda. Não, sei não, pergunta para o anjo ali, o anjo que sabe, eu sei não. Que Deus é esse? Que pai é esse? Tem muito pai que tira a responsabilidade dele. Já trabalhei demais, já botei comida na geladeira, já paguei as contas, agora o resto aí é com vocês. Vocês que sabem da casa, sei que vê aí. Isso não é figura de pai. Deus não é assim. Deus é nosso pai. E Deus não é assim. A responsabilidade é do homem. A responsabilidade é do pai. Seja um pai de verdade. Interessante que mesmo não sendo bons pais, tem que aprender com o erro dos outros. Por exemplo, os patriarcas da Bíblia. Lembra dos patriarcas da Bíblia? Abraão, Isaac, Jacó, e aí vai, os patriarcas. Vamos lá, vamos ver um pouquinho os patriarcas. Primeiro patriarca, Abraão. O pai de Abraão era gente boa? Não, era idólatra. Terá, era idólatra. Já Abraão foi buscar Deus, queria saber de Deus. Bom, e começou a sua vida, Abraão. Deixa eu voltar aqui. Abraão não foi um bom pai para Ismael. Primeiro, Abraão já começou tendo 2 mulheres. Errado. Problema. Deus criou o marido para ser fiel à esposa, que se tem outra, é problema na casa. Abraão já começou com problema. Teve um filho chamado Ismael, e o problema acabou ali, não? Está até hoje. Até hoje está gerando o problema que Abraão teve. Patriarca, sei lá quantos mil anos atrás. Só que Abraão não foi um bom pai para Ismael. Abraão mandou Ismael, junto com a mãe dele, Agar, mandou eles para o deserto, para eles morrerem no deserto. Isso não é um bom pai. Abandonou o filho, não é um bom pai. Abraão não deu a bênção de Deus para Ismael, ele deu para Isaac, mas não para Ismael. Abraão não amava Ismael como amava Isaac. No entanto, Deus falou, dá-me teu filho, teu único filho Isaac, a quem tu amas, porque Ismael ele não amava. Abraão, na hora de morrer, ele abençoou Isaac e deu toda a sua herança para Isaac. Ismael ficou com alguma herança financeira? Não. Pior do que isso, ele, depois que Sara morreu, ele teve outra mulher chamada Queturá. Teve 6 filhos com ela, a gente nem sabe o que aconteceu deles. Fala o nome deles lá e acabou. Não deu bênção para eles, não deu herança para eles, não deu nada. A herança toda foi só para um filho, para Isaac. Os outros filhos, Abraão, parece que nem teve nada. Esse Isaac, Abraão morreu, Isaac se tornou pai. Teve uma esposa chamada Rebeca. Rebeca não pôde ter filhos. Sabe o que Isaac fez? Ele não arranjou outra mulher, não. Não foi igual ao pai, não.
Não, eu aprendi o erro do meu pai, não quero que seja da minha filha, família assim, não. Eu vou orar, Senhor, dá meu filho, Senhor, dá meu filho, dá meu filho. Deus deu. Ele aprendeu o erro do pai, não fez igual. Teve um filho, teve 2 filhos. Teve Esaú e Jacó. Bom, começou certinho, não tendo outra mulher para ter outros filhos. Ok. Esaú e Jacó. Mas aí teve outro problema. Quando nasceu, Isaac gostava de Jacó e Rebeca gostava de Esaú. Dividiu a família. Preferência na casa. Pais, crie seus filhos de forma igual, não tendo preferência um pelo outro. Pastor, mas eles são diferentes, mas ele é mais amorosa, o outro é mais carinhoso, e não sei o que, outro está mais perto, outro está mais longe, um mais obediente, outro é menos obediente. Trate os teus filhos de forma igual, porque senão vai ter problema na família no futuro. Eu já falei aqui, minha mãe lá em casa, minha avó chegava com bala, passava na loja americana, comprava um monte de bala sortida, aquele sacola de balas, chegava a bala, 3 filhos, nós 3 na mesa, minha mãe botava o saco de bala na mesa, bala de morango, para você, para você, para você. Bala de abacaxi, para você, para você. Mamãe, bala de mel, para você. Não gosto de mel. Todo mundo vai receber. Se quiser, depois vocês trocam um com o outro. Mas todo mundo recebe igual. Minha mãe nos tratou assim, nos criou assim. Todos filhos criados de forma igual, com justiça. Já Isaac não. Cada filho era preferido. E era claro, todo mundo sabia qual era o filho preferido. Quando Isaac foi morrer, ele foi abençoar quem? Os 2? Não, o filhinho preferido. E aí a mãe, como era o outro filho que era preferido da mãe, fez uma aracutaia lá, enganou o pai. Jacó mentiu para o pai, mentiu deslavadamente e pegou a bênção. E aí quando chegou Esaú para receber a bênção, sabe qual a bênção que o pai deu? Nenhuma. Não, só tem uma bênção só, é só para o filho querido, o outro já pegou, então agora não sobrou nada para você. Resultado, um filho quis matar o outro. Esaú falou que ia matar Jacó, Jacó teve que sair fugido, passou anos fora de casa e nunca mais viu o pai morreu quando ele estava fora de casa. E a herança inteira de Isaac ficou para quem? Para Esaú. Jacó não recebeu nada de herança. E aí, Jacó foi ser pai. Jacó agora, vimos Abraão, Isaac, agora Jacó foi ser pai. Bom, então vamos lá. Jacó se apaixonou por uma menina chamada Raquel. Ficou apaixonado por ela. E decidiu trabalhar 7 anos para poder ficar com o amor da vida dele. Tem alguém aqui que tem menos de 7 anos na América? Menos de 7 anos. Imagina, você está aqui na América trabalhar até hoje, recebendo só um prato de comida, para poder casar com a menina que você ama. Rapaz, muito amor, hein? E no dia do casamento, Jacó mentiu para o pai. Tudo que planta, colhe. Agora ele estava colhendo mentira. O sogro mentiu para ele, enganou ele. Ele enganou o pai, agora o sogro está enganando ele. Enganou ele na noite de núpcias, em vez de dar a garota que ele trabalhou 7 anos, em vez de entregar ela, na noite de núpcias, no escuro, botou a outra, acabou casando com a mais velha. Que é isso e tal? Você me enganou, você me enganou. Ele só faltou falar, né? Você enganou teu pai, agora eu te enganei. Agora, meu amigo, não tem problema não, você vai trabalhar mais 7 anos. O cara trabalhou 14 anos. Tem alguém aqui com menos de 14 anos de América? Menos de 14 anos. Imagina você trabalhar até hoje para ficar com a garota que você ama e levar de lambuja a outra que você nem queria estar perto. Pois é. E a família vendo isso. Jacó, trabalhador. Diz a Bíblia que Jacó era muito trabalhador. Honesto no trabalho. Trabalhava muito e honesto. E foi ensinando isso para os filhos. E aí Jacó, quando estava voltando para casa, ele foi se encontrar com seu irmão Esaú. Só que Esaú não veio sozinho, veio com 400 homens para acabar com a raça de Jacó, fazer dele carne moída.
400 homens. Rapaz, olha, não sobrava nem fio de cabelo. E aí Jacó, sabendo disso, colocou vários presentes na frente, colocou várias coisas na frente para acalmar a ira do irmão. E aí foi chegando o irmão e tal. Quando chegaram perto, diz a Bíblia que Jacó botou toda a família para frente, mas ele ficou junto com a sua esposa, com Raquel e com José. José já tinha nascido e estava junto com o pai. E aí quando veio aquela coisa toda, quando chegou seu irmão Esaú, em vez deles brigarem, um pegou no pescoço do outro, se abraçou, beijou, choraram muito. E José olhando aquilo. Uau, caramba, meu pai. Ele sabia da história, o medo que o pai estava passando. O pai já tinha brigado até com o anjo e ganhou, para ver como é que o cara era trabalhador e lutador, raçudo. E aí se abraçaram, se perdoaram. E José olhando aquilo, disse, uau. E José cresceu, e aí quando o pai perguntava alguma coisa para José, não, meu pai era mentiroso, enganou meu avô, enganou meu avô, o outro avô, que era o sogro dele, enganou ele. Rapaz, eu só vou falar a verdade na vida, não vou mentir não. E homens, pais, você não pode mentir. Palavra de homem tem que ser palavra de homem. Eu lembro, meus avós contavam, naquela época, antigamente, palavra de homem, eles fechavam negócio com fio de cabelo do bigode. Já ouviram falar disso? Fechava negócio, nem assinava não, ó. Tá aqui, ó, fecha. Negócio fechado. Que o homem que era homem tinha que ter bigode, né? Se fosse hoje, estava lascado. Mas, é palavra de homem. Homens, até hoje você tem que ter palavra. Você não pode mentir. José, não mentia não. Quando o pai perguntava para ele, como é que estão os seus irmãos? Ele dedurava os irmãos, falava a verdade. Ó, assim e tal. Sei que os irmãos odiaram ele por causa disso, porque ele só falava a verdade, até que venderam ele para o Egito, foi ser escravo na casa de Faraó, de Potifar, servo de Faraó. Chegando lá, a esposa de Faraó, a esposa de Potifar, quis ter um caso com José. José lembrou do pai dele. Não, rapaz, meu pai trabalhou 14 anos por causa da minha mãe. Não, ele foi fiel a ela. Enganaram ele, mas ele foi fiel a ela. Eu vou ser fiel a Deus sexualmente. Um homem de verdade, um pai, é fiel a Deus sexualmente. E tem que ser. Não. Ele falou, não vou fazer isso não, maluca. Não vou fazer isso não. Você quer ser infiel ao seu marido? Eu saio para lá. Ela acabou denunciando ele, mentindo, ele foi preso. Na cadeia ele continuou fiel a Deus. Porque aquele que é fiel a Deus, Deus é contigo. Seja que você esteja na sua casa, se você está na casa de Potifar, na prosperidade, na prisão. Se você é fiel a Deus, Deus é contigo. Amém? E aí, ele decifrou o sonho de Faraó, se tornou vice-presidente dos Estados Unidos, vice-presidente do Egito, que era a maior potência do mundo, que é como se fosse os Estados Unidos hoje, que eu já estava pensando lá na frente, como se fosse vice-presidente dos Estados Unidos. Bom, e aí quem chega para comprar comida na mão dele? Os irmãos dele. E agora o que ele faz? Coloca toda a sua força, masculinidade, ira contra os irmãos? Ele lembra do pai. Ele lembra do que ele viu, os dois irmãos se abraçando, se beijando, perdoando um ao outro. E o que ele decide fazer? Igual meu pai. Perdoou os irmãos. Tirou as roupas de governador do Egito, falou, eu sou José, o seu irmão. Deus me trouxe aqui, foi para abençoar a vida de vocês. Eu vim na frente, pode vir todo mundo. O que ele fez? Foi pai daquele pessoal todo. Pode vir que eu sustento, pode vir que eu dou casa, pode vir que eu dou... Vocês nunca vão ter falta de nada. Ele acabou sendo o pai dos irmãos, figura paterna. De quem você é pai? Você pode ser pai dos seus filhos, mas sabia que tem muitos filhos aí sem pai, que você pode adotar eles? Tem muita gente, até mais velho que você, que está precisando de pai. Tem muita gente que fica buscando pai. A menina,
quando não tem um bom pai em casa, ela fica o resto da vida procurando o pai. Ela se entrega para qualquer idiota que vem na frente. Qualquer um que fala, eu te amo, ela já se entrega para ele, porque ela está procurando pai. Figura paterna. O menino fica revoltado, como eu falei aqui, a maioria dos encarcerados são homens, e não porque não tiveram pai, porque o filho fica revoltado, fica irado e fica violento quando não tem uma figura paterna que o adote como pai de verdade. Se ele não teve pai em casa, pelo menos que o adote como um pai. Mas a menina, ela fica o resto da vida procurando um pai. Deus queira que ela ache um bom marido que acaba tendo a função de pai na vida dela, e aí ela se sente bem protegida. Mas se não, vai ficar pulando de um relacionamento para outro, de um casamento para outro, procurando a figura paterna, e nunca acha. Porque também os homens que ela está se relacionando também não tiveram pai, nem sabe se é um bom marido. Pois é, essa é a história de hoje em dia. José foi pai para aquelas pessoas. Jacó voltou para o Egito, foi para o Egito, encontrou José, ficaram felizes. Quando Jacó estava para morrer, ele abençoou quantos filhos? Vamos voltar. Abraão abençoou quantos? Só um. Jacó abençoou quantos? Isaac abençoou quantos? Só um. Jacó agora viu assim, não, peraí, meu avô deu errado, meu pai deu errado, e cada um só tinha pouco filho, eu tenho 12 filhos. Jacó abençoou quantos? Os 12. Você vê na Bíblia, bênção para todo mundo. Ninguém vai ficar sem bênção, não. Abençoou todo mundo. E a herança de Jacó foi para quem? Foi para os 12 filhos, vai para todo mundo. Não, esse negócio de ficar preferência com o filho, não, vai todo mundo igual. Todos receberam a bênção. José, aprendendo com seu pai, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Abençoou os 2 de forma igual. Deu herança para os 2 de forma igual. E os 2 se tornaram 2 tribos de Israel, Manassés e Benjamim. O que eu quero dizer com isso? Repito, não importa como foi o seu pai, importa para quem você vai ser um bom pai. E não importa a idade. Interessante que uma vez eu estava conversando com o pessoal, e aí conversando, falando uma coisa e outra, tal, sei que, aí a pessoa falou, não, pastor, mas a sua figura como pastor é uma figura de pai. Eu olhei para a pessoa, assim, mais velha que eu. Mas o que ela vê é a figura paterna. Por quê? Você seja um pai. Seja você um bom pai, que vai abraçar os seus filhos, abençoar os seus filhos, ser um sustento para a sua família, ser uma bênção. E mulheres, deixa o homem ser pai. E coloca ele para... Se o homem está coxambrando, se o homem está papai, para de fazer isso. Não sei, pergunta para tua mãe. Para tua mãe? Não, meu amor, você é o pai da casa. Volta a responsabilidade para ele. Não, meu amor, é você que decide. Que é isso, meu amor? Você que é o homem da casa, você decide, meu amor. E aí ele vai ter que... Porque a mulher sábia edifica a sua casa. A tola com as suas próprias mãos destrói. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Mulher, se teu marido está meio para trás, bota ele para frente. Se teu marido também é irresponsável, bota a responsabilidade nele. Com sabedoria, mulher sábia. Ai, amor, inventa uma história aí, amor, eu gosto tanto quando você toma decisão na casa. Ai, você é muito melhor do que eu. Mesmo que ele não seja verdade, não, mas bota ele para frente. Ensina ele a ser um bom pai, um bom homem, um bom marido. Mulheres, ensinem seus maridos, porque infelizmente muitos homens não tiveram uma boa referência de homem, não tiveram uma boa referência de pai, não aprenderam com exemplo a ser um bom pai, e acaba não sendo um bom pai na sua casa. Se você, mulher, quer um bom marido, ensina ele com sabedoria a ser um bom pai, e ele vai dar trabalho, mas vai dar certo. Vai demorar um pouquinho, mas no final vai dar certo. No final vai ser bênção. Amém? Davi, quando estava morrendo, abre lá comigo, por favor, 1º livro de Reis, capítulo 2, versículo 1. 1º livro de Reis, 2, 1. E aproximando-se os dias da morte de Davi, ele ordenou a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra,
Esforça-te, pois, e seja homem. Rapaz, que texto, hein? Pequenininho, versículo 2. O melhor rei de Israel, falando para o seu filho: eu vou pelo caminho de toda a terra, eu estou morrendo. 2 coisas: esforça-te e seja homem. O homem que eu falo é homem de palavra, homem de caráter, homem que sustenta a casa, homem que é um bom pai, homem que é um bom exemplo na sociedade, um homem que a pessoa não tenha o que falar, um homem que seja um exemplo, que as pessoas olhem e dizem: uau, essa pessoa, fulano, olha, esse é bacana, esse é um homem de verdade. Esforça-te, homens, esforça-te. Vou repetir. Tem muito homem hoje em dia que é irresponsável, quer que o esforço seja da mulher, quer que não tenha esforço nenhum, quer chegar em casa, sentar no sofá, ligar a televisão e fazer mais nada. Homem, esforça-te e seja homem. Seja homem. Seja um pai de verdade. Por último, gostaria de ler só o último versículo aí. Separei um monte de versículo, mas o horário não está dando não. Então vamos lá. João capítulo 14, versículo 21. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Jesus, sempre que ele se referiu a Deus, referiu como Pai. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado por meu Pai. Que você, homem, ame sua família. Que você, pai, ame sua família. Ame sua esposa, ame seus filhos, ame de verdade, como Cristo amou a igreja, como Deus te ama. Deus é o seu Pai. Como Deus te ama, que você possa amar de verdade, cuidar, zelar, dar a sua vida pela sua família. E se você não teve um bom pai, que você possa ser, que você possa decidir: eu vou ter uma família, eu vou fazer diferente. As figuras que eu tenho de pai não são figuras boas, mas eu vou ter uma família, eu vou casar, eu vou ter uma família boa, eu vou ser um bom pai. O pai que eu nunca tive é esse pai que eu vou ser. Mulher, o pai que você nunca teve, faça com que o seu marido seja, ensina ele a ser, com sabedoria, com inteligência, com calma, sabendo que não é de um dia para o outro, mas ensine seu marido a ser um bom pai, ensine seu marido a ser um bom esposo, e você vai ver que diferença que vai fazer. Vou repetir: o problema do mundo hoje, a violência do mundo hoje, as drogas no mundo hoje, a criminalidade no mundo hoje, é falta de pai. Toda estatística mostra. E tem muitos que querem desfazer essa estatística aí, essas ideologias aí querem tirar essa estatística, mas não tem como. Contra fatos não há argumento. O problema do mundo hoje é falta de pai. Que você seja um bom pai para os seus filhos e para as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. Para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua família. Que você seja um pai. Que você seja um paizão. Amém? É o que precisa hoje em dia. Tem muita gente procurando o pai, mas procurando no lugar errado. E você pode ser esse pai. Gostaria de orar por você. Se você puder, por favor, se colocar de pé. Pai nosso que está nos céus, Tu és a figura de paterna, Tu és a figura de pai, em que nós nos espelhamos, em que nós nos apoiamos, em que nós confiamos. Pai nosso que está nos céus, Senhor, eu te peço, meu Deus, ensina-nos a ser melhores pais, ensina-nos, Senhor, a ser pai de verdade, assim como Tu eres, Deus, que nós possamos ser também. Senhor, nesse mundo em que vivemos, tanta falta de paternidade, tantos filhos órfãos com pais vivos.
Senhor, eu te peço que Tu possas, Senhor, agir em nossas vidas, nos ensinar, nos abençoar, abençoa as famílias, Senhor. Abençoa as famílias da Igreja de Emanuel, abençoa as famílias das pessoas que estão nos assistindo agora pela internet. Senhor, eu te peço, meu Deus, que Tu possas tocar, Senhor, que Tu possas transformar, que Tu possas refazer, Senhor, tudo isso que o diabo tem desfeito e tem destruído. Eu te peço, Senhor, que nós possamos ser pais de verdade, assim como Tu, ó Deus, és o nosso Pai. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, sobre cada família que é representada, em nome de Jesus.